canal Bendita Estradeira, primeiramente. Ele é o Beto, eu sou a Simone. Estamos voltando do sul de Minas, sentido São Paulo. Pegamos uma estrada aqui com chuvinha, um tempinho fechado. E aí inspirou a gente a lembrar do passado, fazer reflexão e contar causos e histórias, né? Então, estou fazendo a abertura aqui desse vídeo para vocês e que vocês vão acompanhar um pouco da nossa história, né? Eu contando um pouco das nossas coisas, dos nossos causos. E aí eu vou deixar no final do vídeo umas fotos. Vou pegar umas fotos de quando a gente casou, de quando estava grávida, dos filhos pequenos, essas coisas, só para deixar umas imagens aí para vocês matarem a curiosidade aí de um pouco. Vou ver se eu deixo da minha mãe também, né, que eu falo muito dela, né, Bendita Estradeira, né, por causa em homenagem à minha mãe, que era a Benedita, né, então tem tudo a ver. Vou deixar aí para vocês. Desculpa o barulho aí, que a gente está numa MP 180, né, um carrinho mais antigo, então faz um barulhinho mesmo, gente. Barulhinho do motor, faz parte. Faz parte, essa aqui é a nossa guerreira que leva a gente para todo lugar e Joinha. A joinha tem feito a gente muito feliz. É um divisor de águas na nossa vida, essa guerreirona aqui, tá bom? Então sejam bem-vindos e acompanhem a história aí. Então, eu e o Beto estamos pegando aqui às vezes esse vídeo vai dar, essa conversa vai dar um vídeo, porque é difícil até resumir, né? A gente está aqui na estradinha, aqui, chuva. E a gente sempre, quando viaja, a gente conversa e a gente faz muitos planos, muita retrospectiva. E aí a gente estava conversando agora e ele falou, grava isso aí, né? Que eu estava falando para ele, que ele falou assim, que quando a gente tá no cinquentão, a gente fica muito pensativo, né? Então, para você que tá aí no cinquentão, né? A gente fica muito pensativo. E aí eu estava falando para ele... E eu tava falando pra ele que a gente tá que eu li, acho, uma vez, que quando você chega na fase dos 50, 60, é a sua segunda adolescência, né? Fim da adolescência para começo da vida adulta, né? Da vida adulta. Só um minuto. Então, fim da adolescência, por quê? 48, aí depois... 48 minutos. Fim da adolescência para o começo da vida adulta, né? Então a gente está no começo da envelhecência, sei lá, né? Onde você começa a repensar toda a sua vida, pode ter uma crise da meia-idade, onde você começa a pensar o que eu vou fazer, o que vai ser de mim. Vai trabalhar? Vou trabalhar, vou aposentar, vou viver do quê? Né? Porque esse negócio de aposentadoria não existe. Não existe, né? Infelizmente, ainda mais a gente que trabalha por conta, sempre trabalhou por conta, né? O máximo que a gente vai ter aí é um auxílio, né? Aposentadoria é saúde. E aposentadoria é saúde, como o Beto falou, e as coisas que a gente adquiriu, né? Até quando a gente aguenta trabalhar, né? Até quando a gente aguenta fazer tudo. A preocupação chega. E a preocupação chega, né? E aí a gente chegou à conclusão de que a gente ainda tem muito tempo de vida, né? E que a gente quer, a exemplo do seu Urias, que a gente conheceu aí em Caxambu, né? Ele falou que tá com 94 anos e tá fazendo hora extra, né? Então eu fiquei pensando, eu falei que gostoso, né? Eu fiquei com dó dele falar que tava fazendo hora extra. Eu falei, não, o senhor tem muito tempo ainda, não sei o quê. Mas ele tá certo, porque ele já viveu tudo que tinha que viver, ele criou os filhos dele e ele tem esse bônus de estar vivo, estar lúcido, estar com saúde. Parou a gente para conversar. Parou a gente para conversar, para dar uma aula lá sobre as águas e suas propriedades, né? E aí eu e o Beto estamos aqui conversando sobre isso, né, amor? Que a gente quer fazer hora extra, eu e ele, né? Fazer hora extra. Coisas que a gente viu, né? Igual a gente estava vindo para cá, o seguidor parou a gente não sabe de onde vem tanta alegria, né? Porque pra gente é normal, né?
Mas para ele, eu acho que ver assim foi legal, né? E a gente fica pensando, o que é viver, né? Viver, acho que é ter amor, acho que ter alegria, passar pela vida e alguém lembrar de você e outras coisas, né? E qual que é o nome do senhor lá? Urias. O senhor Urias lá, 94 anos, escuta bem, estava andando assim com um pouco de dificuldade, mas por causa da idade, mas estava andando, passar com a linha dele, acho que estava carregando água, a gente não perguntou. Mochilinha nas costas, com a água dele, com saúde. E a gente com 55, eu com 55 anos, com preocupado 54. com o que eu vou fazer, né? Pô, acho que tem que repensar, né? Trabalho, dinheiro, não é tudo, né? O que a gente tem que ter, o que tem mais valor que a gente tem na vida é a nossa saúde e os filhos, né? Os filhos bem criados, depois vem os bem encaminhados, né? Genro, com nora. suas famílias, com os seus, com nossos genros, nora, nossos netos que virão no futuro. E agradecer, né, por a gente ter saúde e ir atrás de buscar mais saúde ainda, porque a gente é novo e a gente deixa pra lá, né? Não vou andar, não vou caminhar, não vou pra academia, tem que buscar todas essas coisas, sabe? Minimizar esse negócio de querer ser magro, de não sei o que importa é você ter saúde, é você se alimentar com consciência, sabe? É tudo isso que eu busco, é isso que eu quero pra mim. Não é que eu tenho, é o que eu quero, né? Tem muitas pessoas que falam a mesma coisa, né? Mas a gente tá falando da gente, né? Da gente. E a gente tá dando uma dica aí do que a gente tá pensando pra você que nem a gente tá nessa fase aí do cinquentão, né? O cinquentão, ele vem com quase 60. Vem com uma crise, né, da meia-idade, onde você começa a analisar o que você fez da vida, o que você vai fazer, o que vai ser, né, de você, né, se você vai ter saúde sempre para fazer tudo que você fez até aqui. E pensar que a gente tem que ter alegria, que nem o Beto falou, né, viver com alegria. Todo dia. Não adianta programar, né? É um trabalho contínuo, né? Acho que a vida da gente é igual a viagem. A gente foi viajar, fizemos um plano de ir num lugar e estamos por outro, e a gente não sabe para onde vai, e acho que a vida deve ser igual, né? A gente planeja muita coisa, mas às vezes não dá certo. E aí você tem que ir pulando etapas, eu acho, né? Tem que ir pulando etapas e indo para frente. Concluindo etapas, né? Concluindo etapas. Então, vai preenchendo, né? Dia a dia. É isso que a gente estava falando. Nós estamos na segunda adolescência, só que uma adolescência que vem com sabedoria, né? Que o adolescente, quando ele passa para a vida adulta, ele não sabe o que espera, né? E a gente já viveu muita coisa, então a gente sabe mais ou menos o que espera. Talvez isso seja uma preocupação, né? Porque a gente sabe o quanto a gente batalhou, o quanto a gente lutou para chegar onde a gente chegou, né? E aí a gente começa a pensar, quando que vai estar bom, que eu vou parar e eu vou conseguir viver do que a gente trabalhou, do que a gente conquistou, né? O que você espera, né? O que a gente espera, né? Será que eu vou manter o padrão? Será que eu vou ter que viver com menos? Vai viver melhor, né? Viver melhor, com menos preocupação, porque também ganhar dinheiro e ter muita preocupação, muita dívida, muita pessoa para pagar, muito encargo, essas coisas, não é uma vida tranquila, né? Porque às vezes, que nem sempre fala, né? Que um CNPJ não vale uma vida, né? Uma saúde, né? E pra mim, eu sempre levei isso com muita verdade, né? Porque pra mim não vale mesmo. O que vale é minha família, minha saúde, a saúde do Beto. 30 anos de casado. 30 anos de casado. 32 anos de namoro. 32 que a gente se conheceu e que a gente
começou a namorar. Se largou mais? Não se largou mais. Nunca brigamos de, ai, separei. Nunca. Nunca dormimos brigados. Nunca dormimos brigados, né? Inclusive, eu iria fazer um vídeo para nossa comemoração dos 30 anos. Eu ia fazer um vídeo, cada um de nós contando como se conheceu. Pode ser que eu faça mais pra frente, né? Mas fica aqui a nossa dica, né, amor? O que fez a gente fazer esse vídeo também, né? Tá esses 30 anos juntos, com brigas tem, né? Normal de casal, né? Mas e dormir brigado com o outro e acordar, não. Isso aí. Não é briga, é discussão de coisas que a gente precisa. Opiniões diferentes. Divergência, às vezes uma opinião, um acha uma coisa, outro acha outra, e aí conversa. Se eu vejo que ele tá irredutível, eu fico quieta e para ali, não tem mais como brigar. Ele também, se ele vê que eu tô querendo tretar, às vezes, né? Querendo brigar, não sei o que, ele fica na dele, eu não tenho com quem brigar. E aí acaba a discussão, não tem como, né? Se um tá com fogo, o outro simplesmente joga água em cima e apagou, né? Aí, então, essa é a receita de 30 anos felizes, né, amor? Graças a Deus. Tá bom. Te amo. Eu também te amo. Só Deus pra saber o quanto eu sou grata, né, pela vida dele na minha, e eu sei que ele também é grato pela minha vida na vida dele, né, amor? Valeu, gente. Vamos ver se a gente continua esse papo ou se o vídeo acaba por aqui. Beijão. As estradas aqui, só o que falta eu achar, que eu quero achar, é banha de porco. Desculpa aí pra quem é vegano, pra cozinhar. E meu sonho é achar a linguiça que minha mãe fez uma vez. Quando eu era criança, da porquinha lá, o cara matou sem querer, sem minha mãe querer, né? Porque minha mãe falou que minha mãe tinha uma porca, né? A gente deu até o nome pra porca, né? Não vou falar o nome pra não ofender quem tem esse nome, né? Mas aí tinha o nome de gente a porca, né? E aí minha mãe criava, comprou pra criar, pra querer matar, só que minha mãe, imagina, né? Se apegou e a gente também, chamando ela pelo nome e tudo. Aí um dia foi uma visita, a gente morava na Praia Grande, aí foi uma visita lá, um parente, bem sanguinário, né? Aí ele falou, dona Dita, e essa porca aí, não sei o que, minha mãe falou, eu comprei assim, era pra matar, né? Mas eu não tive coragem de matar, né? E aí ficou, né? Se eu tivesse coragem, eu tinha matado. O que ele entendeu com isso? Que minha mãe queria matar, só não tinha coragem. Foi lá e simplesmente matou a porca. Olha, foi uma gritaria na minha casa, foi um escândalo, enfim, mataram a porca. Aí minha mãe, né, coitada, triste, e minha mãe sempre foi muito humilde, assim, muito, sabe, tipo, não brigava, não falava, né, ela aceitava tudo, era pacífica, tadinha. Não, mas não era, eu não queria que fizesse isso. E aí, o que ela fez? Bom, já que a porca era morta, aí ela, né, fez banha e ela fez uma linguiça lá com as tripas mesmo, com as tripas mesmo do furacão, ó. Dei uma pausa aqui porque deu uma confusão no GPS. E aí então minha mãe aceitou, né? E aí ela fez linguiça com. Ela fez uma comida. Ela fez. Cortou lá as carnes, né? Fez pra gente comer. E das tripas mesmo, da própria porquinha, ela fez a linguiça. Não é essas tripas que compra, não. Aí ela fez a linguiça e a gente tinha um fogãozinho de lenha no fundo do quintal. Na Praia Grande a gente morava. Aí ela pegou e deixou pendurada lá e foi defumando, né? Menino, mas você não tem noção do sabor que eu sinto até hoje. Nunca mais achei na minha vida.
Você vê, linguiça caseira, vou lá, compro. Não é igual. Então eu sempre falo pro pessoal em casa dessa linguiça aí. Meu sonho era achar. Quem? Deixa eu falar um negócio interrompendo você. A gente fez um vídeo lá de fogão a lenha, e aí você falou de onde será que veio, né, o gosto de fogão a lenha. Veio disso aí. Se vocês quiserem assistir o vídeo... É mesmo, tá, cozinhando no fogão tá a no lenha. nosso canal. Verdade, porque eu falei assim que minha mãe não tinha fogão a lenha. Que a gente cozinhava na lenha quando não tinha gás. Mas nessa época a gente foi morar nessa casa que tinha um fogão a lenha. E minha mãe usava muito bem, né? Então a gente morou lá acho que um ano, ou um pouco mais que um ano. Mas era uma casa que não era nossa. Era uma casa na Praia Grande. Pra não dizer, né? Falou que não tinha fogão a lenha lá. Falando que era humilde e tinha, né? Meu pai era pedreiro. E ele pegou uma reforma para fazer na Praia Grande. E aí ele levou a gente, como ele ia trabalhar lá, ele levou a gente para morar lá enquanto ele reformava a casa. Só que a história é bem grande, né? Porque ele não reformou a casa. Quem era vizinho seu lá? Simplesmente ele não reformou a casa. Ele deixou a gente lá e veio para São Paulo. Ele foi para São Paulo trabalhar, e ele tinha uma outra mulher lá que ele teve. Uma hora eu conto essa vida toda, né? É uma coisa que o Beto não queria que eu contasse, né? Ele tinha outra família, né, meu pai? E aí a gente ficou lá. E aí, assim, gravou memórias de coisas que aconteceu ali na nossa vida ali, naquela casa em Praia Grande, e esse fogão era de lá. Aí o Beto tá perguntando aqui quem era meu vizinho na Praia Grande, né? Era o Clodoaldo, que jogava no Santos, né? Que jogou no Santos na época do Pelé. Então assim, era um bairro de gente que tinha dinheiro, né? Que você pensa que foi gostoso morar lá pra gente que era criança, mas a gente vivia a gente vivia a gente vivia, como que diz, como que é a palavra que eu posso dizer? Eu não encontrei a palavra, mas era assim, a gente vivia a diferença social, né? Social porque a gente morava num bairro de gente rica e a gente era pobre, então o que eles tinham a gente não tinha. E aí o que eles comiam a gente não comia. E aí é uma longa história, né? Mas um dia eu conto pra vocês, se vocês quiserem. Eu gosto muito de contar causos, conversas, e um dia eu posso contar. Eu e o Beto, eu contar um pouco da minha vida, ele contar um pouco da vida dele. A gente não é ninguém importante, né? Mas sempre tem alguém que gosta de ouvir, né? Pelo menos que nem em casa, meus filhos, os agregados, eles adoram nossas histórias, né? E a gente tem muita história pra contar. Você vê a história quando a gente se conheceu. Se vocês quiserem depois ouvir essa história, como a gente se conheceu, como que foi, comenta aí. A gente vai contar essa história pra vocês. A gente tá gostando muito dessa chuvinha aqui. Andando devagarzinho, porque a estrada é boa de andar aqui. É verdade. Contar as histórias é a coisa preferida. Só digo uma coisa, a nossa história foi inusitada. Não é um negócio que acontece com todo mundo, não. Foi um acaso bem bonito. Um acaso. Aqui do canal nosso? Claro que pode, fica tranquilo aí. Eu vi um monte aqui, deixa eu ver se tem algum conhecido aqui. Sou de onde, São Paulo? A gente é freguesia do Ó. Ah, da freguesia? Eu sou nascido da Mirim. Ah, Do vizinho. lado. Vizinho. Coincidência. Eu trabalhei lá na Casa Verde, mais perto. A gente tá mais pra Casa Verde.
Agora você está numa cidade boa, hein? Aqui, olha. Aqui tem dois bateiros, vamos para do lado. O queijo de coalho, pimenta Não, mas com sim, não tivesse nada. Não, Só tem temperado. misto assim, né? Mas a que vai se aproximar mais Essa são pura. essas com queijo de coalho e que é pouco queijo que ele coloca. Ah, tá. E é com parmesão. Ah, eu acho que é dessa que a gente vai levar, então. Tempero, chimichurri já puxa um pouquinho mais acentuado. Pimenta já. Eu gosto mais da. Obrigado. Qual que é o nome da sua loja? É Casa de Queijos, Fazenda Tabuão. Tabuão, em Qual que é Passa o Quatro. Passa 4, Minas Gerais. Passa 4 Minas É a Gerais. primeira cidade daqui da entrada do Café, queijo, linguiça, vários tipos de queijo. Com Deus também. Obrigada, viu? Doce. Goiabada. Goiabada caseira. Goiabada caseira, mano. Aí a gente vai pegar umas coisas aqui e depois a gente mostra pra vocês. Aqui é a região do Pico dos Marins. A gente vai, estamos sentindo Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista é a cidade que nasceu. E ela sempre falava de Entre Rios, Minas e Cachoeira Paulista. Eu acho que vai ver que os pais dela vieram de Entre Rios e ela nasceu em Cachoeira Paulista, depois foi para Cedro, Miracatu, aquelas regiões, né? E aí a gente vai passar lá pra ver, né? E aí engraçado, né? Que a pessoa morre. Tantas coisas que minha mãe falava e a gente ouvia sempre, né? Mas podia ter perguntado mais, podia ter procurado saber mais, né? Aí fica essa dica aí, né? Ouçam as pessoas mais velhas, né? Pergunte, seja curioso. Minha mãe contava, às vezes ela contava várias vezes a mesma coisa, eu ouvia sempre, como se nunca tivesse ouvido, mas não tinha curiosidade de saber. Acho que agora o GPS vai deixar eu falar. Então, assim, né, a gente ouvia sempre com muito respeito, dava atenção, tudo, mas não tinha curiosidade, né? Acho que a gente, quando é novo, a gente tem curiosidade de coisas que, sei lá, talvez nem importe tanto, né? Isso daí que a gente devia ter perguntado, feito, pesquisado para descobrir, né, amor? Várias outras coisas, né? Aí fica aquele remorsinho, por que eu não perguntei, né? Por que eu não perguntei isso e aquilo? Mas a gente nunca vai ficar sabendo. Nunca vai ficar sabendo, né? A pessoa vai embora, vai a história junto com ela, né? Muitas vezes. As pessoas sabem. Eu sei do que ela falava, né? Eu ouvia, eu já falei, né? Respeito, sempre atenciosa, nunca desrespeitei minha mãe, nunca falei, já falou, tô cansada de ouvir, nunca, imagina. Inclusive nem tinha vontade de fazer isso, era gostoso ouvir, sempre gostei de ouvir tudo que ela falava, e ficava ali ouvindo, né? Mas podia ter, tem muita coisa que eu esqueci mesmo, que a gente esquece, não tem, mas tinha coisa que eu podia ter perguntado, né? Coisas que eu tenho curiosidade hoje que quando eu era jovem eu não tinha, né? Mas Fazer vídeo, né? Que daí a gente vai registrando. o Beto falou que é bom fazer vídeo que a gente vai registrando, né? Fica pro seguidor, fica pra família. É isso aí. Se não ficar com os inscritos no canal, a família um dia vai ver as histórias, né? É bom deixar registrado. Porque a memória da gente falha, né? As imagens e os vídeos não.